Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, eu quero ler a partir do verso 1, que diz da seguinte forma: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha que passagem profunda da palavra da parte de Deus para nossas vidas, mas nós vamos prestar bem atenção e comentar sobre isso aqui, ó. Essa parte aqui. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha bem o que a Bíblia Sagrada está dizendo para cada um de nós. Deus abençoe, pastor. Um abraço grande para ti e para toda a família, em nome do Senhor Jesus. Veja bem o que a Bíblia Sagrada está dizendo para cada um de nós. O apóstolo, escritor, que escreveu essa epístola tão gloriosa, tão importante, que foi o apóstolo Paulo, que escreveu aos Tessalonicenses, ele expressou dizendo da seguinte forma, que antes da igreja ser arrebatada aqui na face da terra, aconteceria um sinal religioso muito grande, que todos iriam ter a oportunidade de perceber isso. E ele diz que este sinal religioso seria a apostasia. A apostasia é um sinal de exatidão, de que realmente nós estamos vivendo as últimas horas da igreja na face da terra. Por exemplo, você pode perguntar, pastor, o que é apostasia? A apostasia é nada mais, nada menos do que o abandono da fé legítima, o abandono da fé original, da fé verdadeira, da fé que agrada ao Eterno. Esta fé, a Bíblia Sagrada está dizendo, essa fé seria abandonada, seria deixado de lado, para que aqueles que um dia praticou essa fé verdadeira, deixando ela de lado, viesse a praticar a religiosidade, a praticar e a passar a viver envolvido nas fábulas, nas ilusões, nas mentiras, no verdadeiro engano sobre a face da terra. Nunca se houve uma geração em meio a tanto engano, a tanta mentira, a tantas falcatruas como nos dias atuais. Nunca se ouviu falar do tanto de pessoas, do tanto de gente, sabe, que outrora professava uma verdadeira fé em Cristo Jesus e hoje essas pessoas viraram as costas para essa verdadeira fé e estão vivendo debaixo de ilusões. Estão vivendo embasados, sabe, em teses e em teorias humanas. E um dos sinais, que comprovaria isso, como eu estou dizendo para você, é a apostasia partindo das lideranças religiosas, partindo daqueles pelas quais são os detentores do conhecimento da palavra de Deus. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos várias igrejas que se dizem ser do Evangelho, que simplesmente se transformou em clubes, em clubes recreativos, em lugares que as pessoas se encontram para dar risada, para dar gargalhadas, para simplesmente ir ali viver um passatempo. E tudo isso é a apostasia. Outros já estão vivendo o evangelho inclusivo, o evangelho que é proibido proibir. Não importa o que você faz, o importante é ser feliz, sabe? Isso, muitos pastores pregando isso. Não importa o que você faz, o que importa é que você seja feliz.
Não importa o que os outros falam, o importante é você seguir o que o teu coração manda. Totalmente fora do contexto bíblico. E todos esses comportamentos, essa mensagem, essa atitude, é nada mais nada menos do que apostasia. Que o apóstolo diz que ante o arrebatamento da igreja, isso iria se alastrar, né, por toda a face da terra, no meio religioso, no meio pelas quais as pessoas estariam falando em nome de Deus, mas distante do mesmo. E eu tenho aqui algumas matérias para apresentar para você ver como que a situação está avançada, como que a situação está além daquilo que a gente parou, que nós paramos, quem sabe, durante os dias, para parar, pensar e avaliar. Eu vou te apresentar aqui um áudio, né? Não vou mostrar o vídeo, vou apresentar um áudio, mas esse áudio aqui, ele diz muita coisa. E é sobre esse áudio que eu quero trazer já o primeiro comentário com vocês e já também ler uma matéria importante. O Papa Francisco declarou apoio à união civil entre pessoas do mesmo sexo. Ele foi claro e direto. No documentário exibido hoje, numa sessão especial do Festival de Cinema de Roma, o Papa Francisco disse que é preciso criar uma lei de união civil para proteger legalmente casais do mesmo sexo. A citação faz parte da obra Francisco. No longa, o pontífice também afirma que os homossexuais são filhos de Deus e têm direito de fazer parte de uma família. Em outro trecho é citada uma conversa que Francisco teve com um casal homossexual que tinha vergonha de levar os filhos à igreja. O pontífice apoiou que a família frequentasse as missas. Foi a primeira vez que um chefe da Igreja Católica defendeu abertamente o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Apesar da declaração de apoio, que representa um grande passo no processo de abertura da igreja, Francisco não se manifestou sobre a adoção de crianças por casais LGBTs, tema considerado controverso dentro da Santa Sé. Aí está, eu vou parar por aqui, né, para você ver que aí você pode perguntar assim, pastor, mas de quando que é essa matéria? Essa matéria é de ontem, tá? É de ontem. Essas informações é de ontem, é isso mesmo, ontem, menos de 24 horas que saiu essa matéria a respeito dessa concordância. O Papa realmente assumiu que ele foi enviado, digamos assim, aqui no meio da sociedade para pregar a apostasia, para anunciar o engano, para anunciar as mentiras que realmente venha perverter mais e mais a mente da humanidade. Para você ter uma ideia, olha só, eu apresentei o áudio e eu vou te mostrar a matéria para você ver aqui, ó. Dá uma olhada nessa matéria. Olha só, aqui está, ó, a data, ó, dia novembro, dia 9 de 2023, às 7h37 da noite, né? 7h37 p.m., né? Que é após o meio-dia, 7h37 da noite, saiu essa matéria. Vaticano diz que pessoas trans podem ser batizadas e servir como padrinhos de casamento, né? E aqui está a matéria, né? O Vaticano divulgou uma orientação que diz que pessoas transgênero podem ser batizadas e servir como padrinhos e madrinhas e testemunhar casamentos na Igreja Católica, sob certas circunstâncias, refletindo uma contínua abertura do Papa Francisco à comunidade LGBT, e aí vai o alfabeto inteiro. Você está entendendo? Olha aqui, ó, o que a Gil Freitas diz. Eu vi ontem no jornal do SBT. Exatamente isso. Exatamente. Foi no dia de ontem essa matéria. Por quê? Por que eu estou passando isso? Porque há cerca de 5 anos atrás, 6 anos atrás, mais ou menos, o mesmo Papa Francisco, ele entrou, né, em rede de televisão, participando direto do Vaticano, trazendo o seu posicionamento, dizendo que a igreja não concorda com essa teoria, com essa tese de união civil e de casais do mesmo sexo. Porém, passados-se os anos, ele realmente agora assume totalmente ao contrário. Isso é a apostasia. Apostasia é você negar aquilo que você, há algum tempo atrás, professou como base de fé.
Apostasia é eu hoje estar aqui com vocês falando sobre o Evangelho de Jesus e amanhã eu paro de falar do Evangelho de Jesus e começo a falar daquilo que não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja e com o próprio Evangelho. Então nós começamos a perceber que tudo isso, todos esses sinais, esses fatos, comprovam e concorrem para o arrebatamento da igreja. Eu sei que tem pessoas aqui que podem dizer assim, ó, pastor, o que isso tem a ver com o arrebatamento da igreja? Isso tem tudo a ver. Porque a Bíblia Sagrada diz, como nós lemos aqui em 2 Tessalonicenses, que não aconteceria e não acontecerá o arrebatamento da igreja sem que antes seja manifesto a apostasia, o engano, a mentira com roupas de verdade. E aí nós vemos essa liberação. Eu não estou aqui para falar mal da Igreja Católica, até porque eu não tenho nada contra os católicos. Eu tenho pessoas da minha família que são católicos, são pessoas verdadeiras, são pessoas do bem, são pessoas que realmente temem a Deus. Eu estou falando de Francisco, que é um homem que, na realidade, na maioria da mentalidade dos católicos verdadeiro, esse homem não representa o catolicismo. Até porque a sua prática e a sua maneira de se comportar comprova que ele não representa o catolicismo verdadeiro. Ele não representa o catecismo da Igreja Católica. Ele não representa os 5 mandamentos da Igreja Católica. Ele não representa a Eucaristia. Ele não representa absolutamente nada. Ele é mais um precursor do engano. Ele é mais um que está preparando as mentes fracas para aceitar o antimachia, o anticristo aqui na face dessa terra. Ele é aquele que já está preparando o caminho para o antimachia. Assim como João Batista foi o que preparou o caminho para a aparição de Jesus e para o cumprimento do seu ministério aqui nessa terra, o Papa é o João Batista do anticristo, preparando a humanidade para a chegada do homem do pecado, do homem da perdição. Então, nós começamos a observar e a ver que realmente a tendência é a cada dia que passa piorar. E deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante. Escute isso. As igrejas evangélicas, boa parte das igrejas evangélicas no mundo, estão na mão do Papa Francisco. Misericórdia, pastor? Não, não é misericórdia, não. Boa parte das igrejas evangélicas no mundo inteiro estão também na mão do Papa Francisco, assim como ele comanda a Igreja Católica lá do Vaticano. Muitas igrejas, aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que o líder da Assembleia de Deus, Assembleia Madureira do Rio de Janeiro, né, o Abner, esteve lá no Vaticano, beijando a mão do Papa e chamando ele de Vossa Santidade, o meu irmão, Vossa Santidade, sabe, batendo continência, sabe, se reverenciando, se curvando diante de Francisco. E o que é isso? Boa parte da igreja, não é só ele não, boa parte da igreja está, sabe, se curvando aos planos e aos projetos diabólicos e malignos desse Papa, sabe? Então, o que a gente vê nisso? Nós vemos a apostasia. As pessoas negando a fé. Você que está me acompanhando aqui, que hoje você é evangélico, hoje você aceitou Jesus e é evangélico, mas outrora você era católico, né? Católica, você jamais no seu período de catolicismo imaginou que um dia um Papa chegaria a pronunciar abertamente que ele concorda com o casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Você que está nos acompanhando, você que sabe, tem as tuas origens, a tua família, né? Os pais, os avós e todos aqueles que fazem parte da sua árvore genealógica, os seus patrícios, você jamais imaginou que aquele segmento religioso teria um líder que diria abertamente a todos: o casamento de pessoas do mesmo sexo está liberado pela igreja. Pessoas trans podem ser batizadas. Pessoas trans podem ser padrinhos de casamento dentro da Igreja Católica. Você sabe que
até então, até um bom tempo atrás, para uma pessoa batizar uma criança lá na Igreja Católica, essa pessoa precisaria passar por um curso, né? Precisaria passar por um curso, era conferido se a pessoa era casada ou não, e toda aquela burocracia. Hoje já está demonstrando isso. Aí você me diz, o que tem a ver, pastor, a Igreja Católica com o arrebatamento da igreja, com toda essa perdição? A liderança da Igreja Católica, na pessoa do Papa, é a maior referência dentro da religiosidade cristã. Dentro da religião cristã, mundialmente falando, não existe ninguém que seja mais referencial do que o Papa. Não existe um pastor que é mais referencial do que o Papa para o mundo inteiro. Então, dentro do cristianismo, o Papa, ele é aquele que participa dando as palavras finais. E a palavra final que ele deu ontem é de que pessoas trans podem ser batizadas, pessoas trans podem ser padrinhos de casamento, pessoas do mesmo sexo têm e podem se casar no civil normalmente, que a igreja aceita eles participar de tudo. Você está entendendo? Olha, deixa eu colocar outra matéria aqui para você ver como que está a situação. Deixa eu colocar essa daqui, vamos lá. Deixa eu parar aqui. Para você, ouça isso daqui com bastante atenção. Enquanto isso, vai compartilhando e chamando todo mundo aí. Deixa o seu like, compartilha e vamos para cima. Os fiéis transgêneros podem ser batizados na Igreja Católica se o ato não provocar escândalo ou confusão, afirmou o Vaticano em resposta à pergunta de um bispo brasileiro, explicando um ponto sensível da doutrina. O Dicastério para a Doutrina da Fé, que tem como missão promover e defender a fé católica, também não colocou objeções ao batismo dos filhos de casais do mesmo sexo, sejam adotados ou nascidos por gestação de substituição. O Vaticano fez esses comentários em um documento em resposta às perguntas de José Negri, bispo da cidade de Santo Amaro, na Bahia. O texto aprovado pelo Papa Francisco é datado de 31 de outubro, mas só foi divulgado agora. O pontífice tem insistido várias vezes que a igreja deve se abrir a todos, inclusive aos cristãos LGBTQ. O pontífice tem, né, se manifestado várias vezes, dizendo, né, que a igreja tem que se abrir ao movimento LGBT e o alfabeto inteiro. Eu vou voltar aqui, ouça isso daqui. Eu não estou colocando as imagens, porque se eu colocar as imagens vai dar direitos autorais. Então, só o áudio não tem problema. Ouça aí. Tá? Ontem eu coloquei algumas imagens e a live, infelizmente, foi bloqueada, foi retida, né? A retenção de chegar até as pessoas aconteceu, então eu vou evitar colocar essas imagens, mas o áudio já é o suficiente para você ouvir e nós fazermos o comentário em cima e você também deixar o seu comentário aqui na linha do tempo. É importante o seu comentário aqui na linha do tempo. Essa interação estará nos ajudando e ajudando a todos. Então, escreva aí na linha do tempo, vamos interagir. Tem pessoas que têm uma mentalidade, uma colocação, sabe, um ponto de vista que é tão importante que às vezes você comenta aqui na linha do tempo e a gente coloca aqui fixado para outros também verem, tá bom? Escuta isso daqui. Tem insistido várias vezes que a Vou igreja aqui, deve... Francisco é datado de 31 de outubro, mas só foi divulgado agora. O pontífice tem insistido várias vezes que a igreja deve se abrir a todos, inclusive aos cristãos LGBTQ. Mas deixou claro que considera a homossexualidade um pecado, assim como qualquer ato sexual fora do casamento. Agora, tenta entender. Ele diz que a igreja tem que aceitar, né, pessoas, os pares do mesmo sexo, né, os pares do mesmo sexo na igreja, normal. Ele aceitou batizar transgênero, né? Ele aceitou que essas pessoas sejam padrinhos de casamento. Ele aceitou que todos iam participar da Eucaristia, porém, ele considera isso um pecado. Como que você consegue entender isso? Eu permito acontecer alguma coisa, eu dou autorização, mas eu sei que está errado. O que é isso? Isso é apostasia. Ele sabe que é errado. Ele sabe que é antibíblico. Ele não é um inocente, ele não é um leigo que não conhece a palavra de Deus. Ele sabe que é antibíblico. Ele sabe que vai contra os princípios de Deus. Eu vou voltar para você ouvir isso daqui, e é aqui que você precisa se atentar para entender o que é o engano. O que é a hipocrisia? Olha isso daqui. Eu vou voltar. Ouça com bastante atenção. Resposta às perguntas de José Negri, bispo da cidade de Santo Amaro, na Bahia.
O texto aprovado pelo Papa Francisco é datado de 31 de outubro, mas só foi divulgado agora. O pontífice tem insistido várias vezes que a Igreja deve se abrir a todos, inclusive aos cristãos LGBTQ. Mas deixou claro que considera a homossexualidade um pecado, assim como qualquer ato sexual fora do casamento. O ensinamento católico define o casamento como a união entre um homem e uma mulher para ter filhos. No documento, o dicastério detalha que as pessoas trans podem receber o batismo, nas mesmas condições dos outros fiéis, se não houver situações que possam gerar escândalo público ou desorientação entre os fiéis. Segundo o texto, o mesmo se aplica a qualquer pessoa que tenha passado por tratamento hormonal ou cirurgia de redesignação sexual. Quer dizer, você está conseguindo entender? Ele sabe que é errado. Ele não está fazendo essa liberação, né, de uma forma leiga, de uma forma sem... Não, ele sabe que é errado. Você está vendo a matéria? Ele colocou em nota. Né? Ele colocou em nota. É pecado. A prática é pecado. É tão pecado como também o envolvimento sexual de pessoas que não são casadas, que nós sabemos que é a prática da fornicação. Ele sabe de tudo isso. Ele não é um inocente, ele sabe. Mas por que ele está batendo em cima dessa tecla para acontecer essa liberação? Porque a apostasia, esse é o sinal da apostasia. Esse é o sinal do engano. Esse é o preparar a mente da humanidade para a aparição do antimachia. Não tem como o anticristo aparecer, ser apresentado na face da terra, sem que, primeiro, a mentalidade da humanidade venha estar pervertida. Principalmente a mentalidade daqueles religiosos conservadores. O mundo está trabalhando, escuta, o mundo está trabalhando, os senhores do mundo estão trabalhando, a mídia está trabalhando, a religião está trabalhando para tentar mudar a mentalidade dos conservadores. Isso na política, isso na religião, isso no seio da família. Eles estão trabalhando para mudar a mentalidade dos conservadores. Por isso, essa tese do Papa está batendo em cima disso. Por quê? Porque há conservadores, boa parte de pessoas que estão na Igreja Católica são conservadores. São pessoas que prezam pela família, são pessoas que prezam, né, pelo casamento, são pessoas que, sabe, que estão realmente, que têm um entendimento dos princípios de Deus. E ele vem pervertendo tudo isso. Não bastando, ele também tem saído mundo afora propagando, né? Propagando que simplesmente essa questão do homem, da mulher se envolver com isso. Olha, eu vou colocar essa foto e vou falando, dá uma olhada. Questão do homem, da mulher se envolver com essas práticas, não tem problema nenhum. Toda maneira e prática que traz a felicidade, pratique. Deus quer a sua felicidade. Deus quer que você seja feliz. Não importa, não tem nenhuma importância se você simplesmente, sabe, está fazendo o que é errado. O importante é ser feliz. Esse é o discurso, né? A campanha que ele lançou falando sobre essa questão de... Olha aqui, ó. Olha isso. Parada tal de Maringá tem cartaz inspirado na frase do Papa Francisco. Qual é a frase? Quem sou eu para julgar? Né? Quem sou eu para julgar? Ele é o líder da igreja. Ele tem essa autonomia e essa obrigação de julgar. De julgar o quê? De julgar o que é certo e o que é errado dentro da igreja dele. Eu vi pessoas escrevendo aqui, né? Que o catolicismo não é cristianismo. O catolicismo é cristianismo, sim. O catolicismo é cristianismo porque o catolicismo, as pessoas, embora tenham vários outros santos, né, e ídolos lá dentro, mas a Igreja Católica acredita em Cristo Jesus. A Igreja Católica acredita que Jesus nasceu de uma virgem, que ele veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia. Então, o catolicismo é cristianismo, sim. Embora envolve, né, algumas leis e doutrinas inventadas pela igreja mesmo, que não tem nada a ver com Bíblia, mas o catolicismo está no bojo do cristianismo, tá? Está no mesmo pacote do cristianismo.
todos os que proclamam e professam o nome de Cristo é considerado cristão. Todos os que seguem a Torá é considerado um judeu, né, dentro do judaísmo. Todos os que seguem o Alcorão é considerado como um muçulmano. É natural isso. Então, o catolicismo está no grupo dos cristãos. E dentro disso, o Papa está tendo esse trabalho, esse papel de preparar a humanidade para a chegada do anti-Machia. A maior resistência que os senhores do mundo, que as pessoas que estão aí tentando, sabe, apresentar o anticristo a todo preço, o mais rápido possível, a maior resistência que eles encontram é a respeito da igreja. A igreja é a maior resistência. Por quê? Por causa da formação mental, por causa da formação desde a infância. Desde a infância, aqueles que estão na igreja foram ensinados o que é realmente um casamento, o que é realmente o modelo de família bíblico, e não foge disso. Então, agora, eles estão trabalhando em cima desse detalhe para perverter a mente da humanidade. Isso pode não acontecer esse ano, pode não acontecer o ano que vem, mas chegará um momento em que isso vai acontecer e a sociedade aceitará naturalmente isso. Naturalmente. Antigamente, para você ter ideia, antigamente, há cerca de 20 anos atrás, quando alguém sabia que um jovem, uma moça, um rapaz, uma pessoa estava fumando maconha, os pais, as mães, todo mundo ficava em estado de alerta, dizendo, cuidado que é maconheiro, cuidado, muito cuidado. E os usuários da mesma tinham que usar em lugares escondidos, usar em lugares fechados, em lugares escondidos, por causa, sabe, das pessoas, da revolta das pessoas e até mesmo da polícia em cima para prender. Passou-se 1 ano, 5 anos, 10, 20 anos. Hoje, você sabe que você está indo, quem sabe, no mercado fazer compra, de repente vem, sabe, aquele vento, aquele cheiro de erva queimando, e você olha para os lados, tá 3, 4 jovens ali, fumando no meio da rua, tranquilo, sem problema nenhum. Outros andando pela rua com cigarro de maconha no meio dos dedos. E todo mundo olha, todo mundo sabe, e ninguém fala nada. Por quê? Essa é a programação preditiva. Eles vão batendo na tecla, até o momento em que as pessoas acham que tudo isso é natural. Há cerca de 25 a 30 anos atrás, se você visse 2 homens de mãos dadas na rua, ou 2 homens beijando de língua na rua, na frente dos outros, isso era uma aberração, isso era uma loucura. Isso era, sabe, um ato de causar espanto. Você vê 2 mulheres se beijando, né? Era uma loucura. Foi batendo na tecla, que hoje, boa parte daqueles que estão no cristianismo trata isso como uma coisa comum. É normal. Normalizou. Já não causa mais espanto. Já não causa mais impacto mental nas pessoas. E é isso que é o papel do Papa. Trabalhar preparando a mente da humanidade. Preparando para mudar aquilo que eles dizem que é uma resistência, que é um dogma, que é um ensinamento errôneo que está na mente das pessoas e que precisa ser mudado. Então, ele está trabalhando em cima disso. Ele está trabalhando em cima dessa inversão de valores e da mudança da família original, porque o anti-Machia, o anticristo, é um ser, um homem que simplesmente não tem apreço e afeto por mulher. Ele é um cidadão, como ditado, com os pés virados para trás. Então, precisa alguém preparar o caminho para quando ele aparecer, todo mundo venha ter como alguém normal. Outra coisa que o Papa está sendo o precursor, está preparando a humanidade. Deixa eu pedir para você agora, nesse instante. Gente, deixa o seu like e compartilha essa live. Compartilha essa live, nos ajude a chegar mais longe, em nome de Jesus. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Obrigado, Márcia. Obrigado. Que Deus te abençoe
abundantemente, em nome de Jesus, tá? Daqui a pouquinho eu vou abrir aqui para algumas perguntas que, se vocês quiserem fazer, para a gente fazer como ditado, fazer um debate entre nós aqui para o nosso crescimento, tá? Eu vou colocar uma imagem aqui, um áudio para você ouvir, que o Papa não está trabalhando só em cima disso. Ele está trabalhando também para o ecumenismo tomar conta da face da Terra. Por quê? Porque se o ecumenismo tomar conta da humanidade, então todos os segmentos, todas as doutrinas, todos os ensinamentos que é seguido pela humanidade se transformarão em um único, e aí, segundo ele, não haverá mais conflitos e guerras. Até porque, na mentalidade dessa gente, o que está acontecendo em Israel e com os palestinos da faixa de Gaza, mais precisamente o Hamas, que são os terroristas, o que está acontecendo ali não é somente uma briga territorial, mas é uma briga religiosa. E se houver a fusão do islamismo com cristianismo, com judaísmo e com todas as outras religiões, então acabará as guerras na terra. Acabarão os conflitos na terra. Acabarão, sabe, toda esse burburinho, essa bagunça que está acontecendo entre a humanidade. Então, outra meta do Papa é fazer com que todos, sem exceção, venham ter uma única religião. Que o judaísmo, né, venha ser inserido no cristianismo, o cristianismo no islamismo, né, as religiões afrodescendentes também fazer parte desse bojo, desse arcabouço, né, e assim todas as religiões, o hinduísmo, né, a religião do dragão vermelho, todas as religiões, todas se transformando em uma só. Dá uma olhada, vou colocar essa matéria, esse áudio aqui, né? Isso aqui também foi apresentado agora, há menos de um mês, tá? Deixa eu colocar na tela e assim vai ficar mais fácil de você ouvir. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui, né? Vou fazer assim, ó. Vamos lá. Só para você entender essa fala. Escute isso. Enquanto você vai ouvindo, compartilha essa live, passa para frente. Vamos lá? Passa para frente. Chame mais pessoas para ouvir essas verdades. Já já eu vou fazer uma oração com vocês. Olha isso. Escute. Igreja, sinagoga e mesquita no mesmo lugar é a casa da família que reúne cristãos, judeus e muçulmanos nos Emirados Árabes Unidos. Veja na reportagem da parceria da Band no Oriente Médio, a agência de notícias UAM. Uma mesquita, uma igreja, uma sinagoga e um centro para estimular aprendizado e compreensão mútua formam a casa da família Abrahâmica em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Juntas, as casas de culto das três grandes religiões monoteístas mandam uma mensagem simbólica de coexistência, união e colaboração. A iniciativa tomou forma a partir da visita do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos em 2019. Foi a primeira visita de um líder da Igreja Católica à Península Arábica, berço do Islã. Com o mesmo grau de importância, as três casas têm as mesmas dimensões externas. São cubos de 30 metros de lado, com elementos particulares que respeitam o individualismo de cada fé. A mesquita acomoda até 300 pessoas. Voltada para a cidade mais sagrada do Islã, Meca, ela leva o nome de Ahmed Al-Taib, o grande imã da mesquita de Al-Azhar, considerado a maior autoridade dos sunitas. A igreja também recebe até 300 fiéis. Com orientação para o sol nascente, leva o nome de São Francisco, adotado pelo Papa em homenagem a São Francisco de Assis. Já a sinagoga é o primeiro local de culto judaico construído com esse propósito nos Emirados Árabes Unidos, como a maioria das sinagogas é voltada para Jerusalém. Aqui está um grande segredo que eu quero com você agora comentar. Veja bem, a mesquita islâmica, ela tem o seu, digamos assim, o seu olhar foi construído em direção a Meca, na Arábia Saudita, porque todos os árabes, quando dobram os seus joelhos nas 5 rezas que eles fazem por dia,
eles dobram o seu joelho com a cabeça, com o rosto, em direção de Meca, que fica à base do islamismo, lá no Emirados Árabes. É Meca, Medina e Al-Aqsa, que é ali em Jerusalém. A igreja, a sinagoga judaica, a sua posição está voltado para Jerusalém. Assim como Daniel, quando ele orava 3 vezes ao dia, ele abria a janela e orava em direção a Jerusalém, a Terra Santa, a Israel. Porém, a Igreja Católica, que está construído nesse espaço em Abu Dhabi, a sua direção é para o sol nascente. Por que para o sol nascente? Porque o Papa nada mais, nada menos é do que um adorador de Mitra. O Papa não segue a Cristo, o Papa segue Mitra. O Papa não tem nada a ver com Bíblia Sagrada. O lance dele é com Mitra, o Deus Sol. Eu vou voltar novamente e daqui a pouco eu vou te mostrar algumas imagens. Agora eu vou mostrar as imagens para você entender o que eu estou te falando. Olha só, escute isso daqui e você preste atenção o rumo que está cada um desses templos. O islâmico, o católico e o judaico. Para onde eles estão apontando? Escuta isso. O mesmo grau de importância, as 3 casas têm as mesmas dimensões externas. São cubos de 30 metros de lado, com elementos particulares que respeitam o individualismo de cada fé. A mesquita acomoda até 300 pessoas. Voltada para a cidade mais sagrada do Islã, Meca, ela leva o nome de Ahmed Al-Taib, o grande imã da mesquita de Al-Azhar, considerado a maior autoridade dos sunitas. A igreja também recebe até 300 fiéis, com orientação para o sol nascente, leva o nome de São Francisco, adotado pelo Papa em homenagem a São Francisco de Assis. Já a sinagoga é o primeiro local de culto judaico construído com esse propósito nos Emirados Árabes Unidos, com a maioria das sinagogas é voltada para Jerusalém. Todas elas são importantes, cada um do seu jeito, do seu modo, mas a impressão que eu tive aqui é que nenhuma é mais importante que a outra. Aí está. Você está entendendo? Cada um tem a sua significância, não existe nenhuma mais importante que a outra. Isso significa o quê? O ecumenismo, a igualdade religiosa. A mesma importância que tem o islamismo, tem o catolicismo, tem o judaísmo, todos iguais. E isso é união, é ecumenismo, no mesmo ambiente. Eu estava dizendo para você da questão da igreja, desse templo em Abu Dhabi, ser direcionado rumo ao sol. O Papa Francisco pediu para ser direcionado ao sol. O nome desse ambiente, né, ele colocou o nome, né, de São Francisco, em referência a Francisco, né, Francisco de Assis, que foi um frade que viveu uma vida despojada, abriu mão das riquezas que os seus pais possuíam para viver uma vida, né, fazendo um voto de pobreza. Agora, o Papa mandou colocar a igreja, essa representação da Igreja Católica voltada em direção ao sol, porque o Papa serve Mitra e não o Cristo do Evangelho. Aí você diz, misericórdia, pastor. Eu vou te mostrar essa imagem aqui e eu vou te explicar o que acontece. Deixa eu tentar abrir ela aqui para mim te mostrar. Aqui, tá aqui. Dá uma olhada nessa imagem aqui para mim te explicar uma coisa. Você está vendo essa imagem? O Papa está, esse chapéu que está na cabeça dele, o nome desse chapéu é Mitra. O nome desse chapéu é Mitra. Mitra. Eu vou até aumentar a tela aqui para você ver com mais precisão. Tá aqui, ó. Agora tá dando para você ver, né? O nome desse chapéu é Mitra. Quem é Mitra? Mitra é o mesmo Tamuz, que é o bezerro de ouro, né? Tamuz, que é o próprio Nimrod, que comemora o seu aniversário dia 25 de dezembro. Tudo isso é Mitra. Mitra, Tamuz, o Deus Sol, todos são o mesmo, só muda o nome dependendo da região ou dos povos que adora. Em uma região ele é chamado de Tamuz, em outra de Mitra, em outra de Deus Sol, em outra de Nimrod e assim sucessivamente.
Esse chapéu, o nome é mitra. E o desenho desse chapéu é o T de Tamuz de cabeça para baixo. Olha aqui, ó, o T de Tamuz. Inverte esse cinturão que está aqui e coloca ele invertido, que você vai ver que é a inicial do nome Tamuz, que é o mesmo Deus Sol, o Deus do Sol nascente. Esse desenho aqui não é por acaso. Esse desenho aqui, que fecha, né, na testa e que sobe para cima, isso não é por acaso, isso não é um design para ficar mais bonito. Isso é proposital, em homenagem a Tamuz. Quando o Papa vai dar o sinal da cruz e o sinal da bênção que ele dá para as pessoas, ele não dá o sinal da cruz fechando uma cruz, não. Ele somente faz aqui, desce e joga para os lados, porque é o T invertido. Toda vez que você vê o Papa dando a bênção e fazendo o sinal da cruz, observa que ele está fazendo, não é o sinal da cruz, é esse T invertido. De cima para baixo e joga para os dois lados. É isso. Ele não traz até embaixo, depois sobe até o meio e volta. Não. De cima e cruza. É esse T. O T de Tamuz. O T do Deus Sol. Está aqui. Depois, você que é católico ou você que é evangélico, você sabe o nome desse chapéu aí. Se você não sabe, escreva depois na busca, né? Na busca, o que significa, qual o nome do chapéu que o Papa usa, né? Qual é o nome daquele chapéu que o Papa usa? E aí você vai ver. E se você for mais a fundo, você vai entender que esse sinal aqui, esse símbolo, não tem nada a ver com cruz de Cristo. Isso daqui é nada mais, nada menos do que a primeira letra do nome Tamuz. A primeira letra do nome Tamuz. Tá? Para você ter uma noção, né, do que eu estou dizendo, deixa eu só tirar aqui. Obrigado, Elza. Que o Eterno te abençoe, te prospere e multiplique 1000 vezes mais a sua vida, viu? Se você for observar, pastor, é uma cruz de cabeça para baixo, como deixa eu ver, a Maria Aparecida escreveu. Não, aqui não tem cruz de cabeça para baixo. Aqui tem um T de cabeça para baixo. Não é uma cruz, é um T de cabeça para baixo. Até porque finaliza aqui, ó, fechando na testa e sobe a outra perna. A cruz, ela cruza uma parte na outra, como esse símbolo que está na mão dele aqui. Esse símbolo que está na mão dele é uma cruz. Porém, o que está na testa dele não tem nada a ver com cruz. Observa o símbolo que está na testa dele e observa essa cruz de prata aqui, de metal, e você vai ver que tem uma diferença muito grande uma da outra. Essa é a grande realidade. Tá? Então, eu tenho inclusive aqui uma matéria que eu quero ler para você. Eu vou pedir para você mais uma vez, gente, deixa o seu like, compartilha essa live, passa para frente, vamos para cima, em nome de Jesus. Deixa eu ler isso aqui para você, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Que fala aqui, ó, Tamuz, que é o Deus Sol. Nos tempos antigos, quando as tradições romanas estavam sendo suplantadas pelas tradições orientais importadas, os maiores festejos realizavam-se em honra do deus Mitra, cujo nascimento se comemora 25 de dezembro. O culto de Mitra, o deus do sol, da luz e da retidão, penetrou em Roma no 1º século a.C. Mitra era o correspondente iraniano do babilônico Tamuz. Está aqui, ó, essa matéria aqui, né? Uma matéria explicando, né, sobre essa questão de Mitra, de Tamuz, né, que todos são a mesma coisa. O deus do sol, Mitra, Tamuz, é tudo a mesma coisa. E o Papa, ele não serve Cristo, ele serve Tamuz. Essa é a grande realidade. Eu mostrei para você, contra fatos não há argumentos, né? Contra uma verdade, somente a verdade. Não tem. Quem vai desbancar uma verdade? Não tem como, é a verdade, eu estou te mostrando. Eu estou te apresentando tudo isso daqui. Isso aqui não é montagem, não é fake news. Isso aqui não é uma montagem que nós estamos te apresentando. Isso aqui é real. É real. Mais real do que muitos pensam. Essa é a grande realidade. Eu quero, dentro desse momento que nós estamos aqui, você pode perguntar, tá, pastor, e qual a finalidade de tudo isso? Eu vou te falar. A finalidade de tudo isso
que está acontecendo no mundo afora, esse empenho do Vaticano em levar pessoas a mudar sua maneira de pensar, a mudar o seu entendimento, eu volto a repetir, tudo isso é para a aceitação do novo modelo de sociedade, do novo modelo de comunidade mundial. Você sabe que o empenho é muito grande para mudar o estilo da sociedade mundial. Porque a sociedade mundial, por mais que muitos ainda não queiram e não aceitem, mas a sociedade mundial é uma sociedade conservadora. O lugar mais pervertido que existe no mundo inteiro, no sentido de continente, é na Europa. A Europa é o continente mais pervertido. Se você pegar os outros 4 continentes, você vai perceber que há ainda um grupo de conservadores maior do que a perversão. Por exemplo, você pega aqui as Américas, né? As 3 Américas, América do Sul, América Central e América do Norte, são conservadores. A parte da América do Norte foi fundada pelos evangélicos, né? Pelos protestantes da Inglaterra. Você pega a América Central, há muitos grupos conservadores que ainda mantêm a mentalidade do modelo de família, da aceitação sobre realmente o estilo bíblico de se viver. E aqui na América do Sul, da mesma maneira. Então, o continente da América, por mais que tenha perversão, não chega a ser igual à Europa. Você pega a África, é a mesma coisa. Embora há perversão, mas tanto o lado norte como o lado sul, na África, ainda há um grande grupo de famílias conservadoras, famílias tribalistas, né, que tem nas regiões da África, que não chega a ser igual à Europa. Você vai para a Ásia, na Ásia, que eu acredito que é a região mais truculenta dentro dessa questão de conservar, porque é ali que está instalado o judaísmo e o islamismo, né? Mais a China com a religião chinesa, mais a Índia com o hinduísmo. Então, o lugar mais pervertido é a Europa. Por que a Europa? Porque o Papa está lá. O Papa é da Europa, ele está em Roma, na Itália. Então, é dali que parte todo o engano, é dali que parte todo tipo de maquinação para perverter a cabeça da humanidade. E eu digo para você pode até perguntar para mim, como eu vi pessoas escrevendo, né? Pessoas escrevendo, pastor, esse Papa é o falso profeta? Olha o que a Mônica escreveu aqui, hein? Mais de 4.000 pessoas foram, né, violadas na Europa. Mais de 4.000 pessoas. A Europa está numa situação que só quem mora lá, se tiver alguém aqui, pode até escrever. Ó, Luzia Leivas está em Lisboa, né? Está em Lisboa. E olha aqui, ó, a Pasquale está dizendo, Holanda, eu acredito, Holanda as mulheres ficam na vitrine. Exatamente, fica na vitrine, você chega lá, eu quero essa daqui. Aí pronto. Tem um valor X para você prostituir com ela. Isso. As mulheres ficam na vitrine na Holanda. Há espaços, né, espaços reservados pelo próprio governo para a pessoa usar droga. A droga é liberada na Holanda. Essa é a grande realidade. E outros países aqui, você que está aqui conosco, que está fora do Brasil, morando na Europa, você pode escrever aí e nos ajudar. Escreva aí como que está a região que você mora. Como que está o país que você reside, né? Essa é a grande realidade. Então, você pega, por exemplo, todos esses continentes, a Oceania não chega a ser igual à Europa. Não chega a ser igual à Europa. Então, hoje, o berço do engano está partindo da Europa. Olha o Davi Oliveira dizendo, na Suíça, antes tinha na vitrine, agora não mais, né? Na Suíça. Pessoas que estão aí em outros países escrevendo o relato da perversão da Europa. A Eliane, ó, não existe mais mulheres nas vitrines em Holanda. Isso acabou. Acabou também como acabou na Suíça, pelo que eu vi ser escrito aqui, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Os Estados Unidos já foi mais tradicional, agora com muitas drogas. Conforme o governo vai mudando a mentalidade, né? Um governo conservador, esse tipo de prática é totalmente combatido. Um governo liberal é outra mentalidade. E nos Estados Unidos, Biden é da esquerda, é totalmente liberal, né, para tudo isso e um pouco mais, né? Essa é a grande realidade.
Eu quero mostrar para você que a maioria dessas matérias que eu estou trazendo para você aqui, se você pesquisar e procurar, está aqui, ó, no site do Vaticano. Tá? A maioria que eu peguei aqui foi diretamente no site do Vaticano, colhi algumas informações de TVs brasileiras, né? TVs que transmitiam a mensagem e essa transmissão nas últimas 24 horas, mas a maioria das matérias que eu peguei foi aqui, ó, no Vaticano News, notícias do Vaticano, né? Aqui é a inauguração das 3 casas, né? Lá em Abu Dhabi, no Emirados Árabes Unidos, a Casa da Família Abraâmica é inaugurada em Abu Dhabi. Então, essa imagem é desses 3 ambientes, né? O islâmico virado para Meca, o católico virado para o sol nascente e o judaico apontando para Jerusalém. Então, eu peguei isso aqui do site Vaticano News, que está dizendo aqui da Casa da Família Abraâmica que foi inaugurada. Tem outra aqui também, que é o encontro que o Papa teve com os imãs do islamismo, e ali houve uma conversa aprofundada para que futuramente, quem sabe, possa ser implantado o Crislã. Né? O que é o Crislã? A fusão do islamismo com o judaísmo. Né? Essa é a meta futuramente acontecer. Ou melhor, do cristianismo com o islamismo, não o judaísmo. Crislã. Né? Ele ainda não está oficializado, mas é a luta que eles estão tendo para essa fusão, essa unificação. Né? Aqui está um representante do islamismo, o representante da Igreja Católica, e isso aqui é o Papa da Igreja Ortodoxa, né? Porque o Papa Francisco, ele é Papa da Igreja Católica Romana, e esse aqui é o Papa da Igreja Católica Ortodoxa, né? Que está aqui nessa fusão que está sendo feita e inaugurada. Eu não mostrei para vocês, né? Não está na tela. Isso aqui, ó. Esse aqui é o imã, esse aqui é o Papa, esse aqui é o cidadão, né? Que é o Papa da Igreja Católica Ortodoxa, né? Está aqui, ó, Vaticano News. Coloquei esse aqui e esse outro aqui também, que são as matérias tiradas diretamente do site do Vaticano. Né? Eu quero orar com vocês nessa oportunidade, né? Orar com vocês nessa oportunidade. E gostaria de saber de você qual a sua opinião, o que você me diz de tudo isso que nós te apresentamos. Estamos vivendo o tempo da apostasia ou você acha que ainda não é os dias da apostasia que nós estamos? O que você me diz? Eu quero a sua participação. Estamos vivendo o fim dos tempos? Estamos vivendo, sabe, a hora final? O que você me fala? Diga aí. Luzia, aqui em Lisboa, esse fim de semana terá um encontro que só a misericórdia de Deus, o combo, né, do islamismo. Pois é, né? Infelizmente, né, isso está se alastrando o mundo afora, está crescendo, e nós precisamos, como igreja, se ligar. Eu vou te falar uma coisa aqui muito importante, antes de nós orarmos, e eu peço para você, deixa o like para nós rompermos o algoritmo, gente. Vamos lá, like para cima, para nós rompermos o algoritmo. Escuta isso daqui. A tendência que nós estamos vivendo nos dias atuais, tá? A tendência é a situação ir piorando dia após dia até o arrebatamento da igreja. É ir piorando a cada instante, sabe? A cada instante, a nossa sociedade. Para pensar. Nós aqui estamos em praticamente mais de uma hora de live falando apenas das atitudes de Francisco, do Papa. Aqui nós não falamos sobre terrorismo no Brasil, nós não falamos sobre a guerra entre Israel e Hamas, nós não falamos sobre a guerra na Europa, que já dura mais de um ano, nós não falamos sobre o engano que tem acontecido no meio de outras religiões, nós não falamos sobre o chip, sobre a marca da besta, nós não falamos praticamente de outros assuntos a não ser a figura do João Batista do anticristo, que é o Papa. Essa é a realidade. E você vê que deu mais de uma hora de live. Então, se você parar para pensar e observar todos esses detalhes que eu falei,
nós passaríamos aqui um dia, mais de 24 horas, falando da situação que o mundo se encontra, da situação tenebrosa que a sociedade mundial se depara. Nós não falamos da liberação de drogas, nós não falamos, sabe, dos jogos de videogame que têm arrastado multidões de jovens à perdição. Nós não falamos de pornografia, de imoralidade, de feminicídio, tanta coisa acontecendo que não dá tempo de nós comentarmos em uma só live. Mas que essas palavras que foram ditas aqui, conforme muitos estão escrevendo, que já estamos vivendo os últimos dias, que são as dores de parto que a igreja viveria, que isso possa servir para cada um de nós refletirmos e avaliarmos. E eu digo para você mais uma vez, a nossa fala aqui não é contra os católicos. Não é contra os católicos. Você que está me vendo aqui, eu vou falar aqui olhando para você. Tem muitos católicos verdadeiros. Tem muitos católicos do bem. A maioria são do bem. A maioria são pessoas que lutam pela família. A maioria são conservadores. A maioria preza pela ordem, pela decência, preza pelo estilo de família bíblico. Eu estou falando de Francisco, que não tem nada a ver com vocês que é católico. Francisco não tem nada a ver com vocês que é católico. Francisco, ele serve o Deus Sol. Ele serve Mitra. Ele serve Tamuz, que é o bezerro de ouro. Ele não serve o Cristo do cristianismo. Ele serve Tamuz, o Deus Sol, o bezerro de ouro, que não tem nada a ver com as famílias tradicionais do catolicismo. Essa é a grande realidade. Olha o que a Filomena está dizendo. Passou aqui em Angola, as apostas dos jogos tornaram-se vício autêntico. Chama-se Angofut, né? Isso aqui também virou febre aqui no Brasil também, viu? Virou febre, virou doença. Tem pessoas aí perdendo tudo em cima dessas casas de apostas, né? São cassinos disfarçados, né? Essa é a grande realidade. Eu vou concluir com vocês, vou fazer uma oração. E como eu escrevi na capa, o Papa, ele assumiu. Assumiu o quê? Assumiu quem ele é, de que lado ele está. Ele assumiu, né? Realmente, para que ele veio. Ele demonstrou e tem demonstrado com as suas atitudes. Ele assumiu. Assumiu abertamente de que lado ele está, quem ele serve, o que realmente ele quer. Ele assumiu que ele não tem nada a ver com o catolicismo. Ele assumiu que o papel dele é um papel diferente do que a sociedade pensa. Um papel diferente do que a humanidade sequer imagina. Essa é a grande realidade. Essa é a pura verdade para cada um de nós. Eu quero orar com vocês. Antes de orar, eu vou fazer um pedido para você que está me acompanhando assistir esses 2 vídeos que eu vou te mostrar aqui agora. Tá? Não saia daqui, assista esses 2 vídeos para você entender o que realmente Deus quer de cada um de nós. Nós estamos nos dias finais aqui na face da Terra e nós precisamos investir na nossa salvação. Nós precisamos investir na nossa eternidade com Deus. Nós precisamos investir realmente naquilo que merece investimento, que é o quê? A nossa salvação e a salvação do nosso próximo. Se a nossa vida aqui nessa terra não promove primeiro a nossa salvação e depois a salvação do nosso próximo, então nós estamos nos enganando aqui nessa terra. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, para você entender aonde nós queremos chegar. Olha isso. Graças e paz, pastor Claudinei e a todos os irmãos aí de Milagres Extraordinários. Estamos aqui hoje, dia 7 de novembro do ano 2023, hoje terça-feira. E estamos aqui, vou mostrar aos irmãos, já estamos aqui trabalhando. Vejam aqui, os homens já estão aí abrindo furo para a fundação da casa. E do outro lado aqui já estamos com os obreiros fabricando aqui os blocos de cimento.
e temos aí um pouco de areia, já está vindo ainda mais carada de areia e mais outra carada de pedra. E do outro lado lá temos os cimentos, aqui está, compramos 20 sacos de cimento e graças a Deus daqui a pouco estaremos aumentando mais cimento para já levantarmos aqui a casa. Assim que terminarmos de escavar, estaremos colocando as pedras, levaremos brita e cimento e já estaremos fazendo aqui a fundação. Deus abençoe aí, pastor Claudinei e a todos os irmãos aí, de milagres extraordinários. Agradecer bastante a todos vocês. Estamos aí levantando a casa da menina Vitória. Você está vendo essas imagens do pastor Gabriel, lá de Moçambique, que está, né? Você que está aqui chegando agora pela primeira vez ou que não acompanhou os últimos dias as nossas lives, nós adotamos uma família, juntamente com o pastor Giovanni, do canal Povo da Fé, adotamos uma família em Moçambique, assim como temos famílias adotadas na região dos Ribeirinhos, nas nossas respectivas cidades, adotamos uma família para que viesse ser atendida a criança, a menina Vitória, que é essa criança aqui, ó, que está recebendo tratamento nos 2 cotovelos, que ela tem dificuldade de caminhar e ela sempre cai, e os cotovelos estavam chegando, dava para ver o osso da rótula do cotovelo. E agora ela está sendo tratada, atendida, né, pelos médicos particulares, porque a saúde pública em Moçambique é uma loucura, né? Se aqui o Brasil já é loucura, imagine lá na África, em Moçambique. Então ela está sendo atendida particularmente, com a ajuda de vocês, com a ajuda de todos nós, tá? Ela está sendo atendida. E eles moram nesse lugar aqui que você está vendo aos fundos, né? Nesse ambiente. Isso aqui é a casa deles. Então, nós decidimos construir uma casa para eles. Compramos um terreno, o terreno lá é barato, compramos um terreno e compramos os materiais de construções, né? Os materiais de construções, e agora a casa está sendo levantada. Esse vídeo que eu apresentei, que o pastor Gabriel está falando aqui, foi do dia 7, digamos, há 3 dias atrás. Hoje, as paredes já estão bem altas, mas nós só vamos apresentar para você quando já tiver praticamente quase terminado, para você ver realmente o investimento que valeu a pena você fazer, tá bom? Que valeu a pena você ajudar. E dentro dessa oportunidade, a casa está sendo construída e nós também decidimos mobiliar essa casa, colocar uma mesa com cadeiras, cama para toda a família, porque foi comprado uma cama somente para a menina Vitória e os irmãos, mas tem o casal, o pai e a mãe, uma cama para eles dormir, sabe? Um lugar ali, um fogão para fazer uma comida, sabe? Enfim, um ambiente de uma casa, um armário para guardar comida, uma prateleira ou algo semelhante. Então, um aparelho de LS, como que é que fala? Não é... O nome da TV é LSD, fugiu da memória agora. LSD acho que é droga, né? De LED. Agora sim, uma TV LED, né? Aquelas TV slim, bem fininha, né? Para eles assistirem às lives, para eles assistirem desenhos infantis bíblicos, né? E serem abençoados. Então, eu peço para você que está aqui conosco, nos ajude a ajudar essa família. R$1 para você pode ser pouco, pode não significar nada. Mas se todos que estão aqui ajudar com R$1, nós já conseguimos uma boa quantidade. Segunda-feira nós estaremos enviando R$3.500 para a região de Moçambique, para o pastor Gabriel, para que ele possa já encomendar os móveis desta casa que está sendo construída, tá bom? E eu peço a você que nos ajude, tá bom? Obrigado, Elza. Deus te abençoe grandemente, viu? Ele enviou 2 comprovantes. Obrigado. E a todos vocês que vão nos ajudar, se você pode, escreva na linha do tempo. Pastor, eu vou ajudar. Eu vou ajudar. O número do Pix está fixado em cima, que é o CNPJ, e embaixo está o número da conta. O número da conta do Ministério, que é uma conta jurídica. Agência 3379. O número da conta é 2069, dígito 3, operação 003. Qual o Pix? A Carolina perguntou. O Pix, Carolina, é esse que está escrito aqui em cima. Ó. Pix, CNPJ, Milagres Extraordinários. Vou fixar aqui. Ó. Minha esposa colocou aí o Pix, colocou o número do nosso telefone. Se você quer mandar uma oferta através do PayPal, entre em contato por esse telefone aí, você que está fora do Brasil, mais 5541 995586953,
que nós estaremos te passando, né, o endereço, né, os dados para você mandar o PayPal. Se você quer ir numa casa, né, que envia dinheiro para o Brasil, nós te passaremos o código SWIFT, o código IBAN, passaremos todos os dados para você estar nos ajudando nesse desafio. Para uma pessoa somente, R$ 3.500 é muito dinheiro. É muito dinheiro. No Brasil, poucas pessoas ganham R$ 3.500. Poucos. A maioria dos brasileiros ganham aí na casa, no máximo, R$ 2.500. É claro que tem pessoas que ganham acima de 3, mas aí já são cargos privilegiados, já são funções diferenciadas dos demais. Então, é um valor grande, mas se cada um de nós ajudarmos, nós conseguiremos. Obrigado, Sheila. Se cada um de nós ajudarmos, nós conseguiremos. E eu conto com você, você que vai ajudar, escreva aí na linha do tempo, pastor, eu vou ajudar. Faça isso agora. Nós vamos fazer uma oração, vou encerrar a live. Assim que encerrar, faça a sua oferta. Faça a sua doação. Você vai estar ajudando essa família a ter uma casa. Olha aqui a situação dessa criança. A ter um ambiente para descansar, a ter um ambiente para viver. Isso aqui, gente, isso aqui não é casa. A gente não pode considerar uma situação como essa e chamar isso de casa. Olha o tamanho das brechas na parede. Os ladrões entraram aí, levaram toda a compra da família embora. Foi feita uma compra, né, que nós enviamos para lá o socorro, o dinheiro, e o pastor Gabriel comprou um fardo de arroz de 25 quilos, comprou um fardo de feijão, comprou azeite, comprou de tudo que a família precisa para se alimentar. Eles saíram para levar a menina Vitória até o hospital para fazer os curativos do tratamento que está tendo nos cotovelos. Os ladrões entraram aí e levou toda a compra embora. Dá uma olhada para você ver a facilidade que é. A porta é uma cortina, sabe? E esse lugar aí que as pedras caíram, que a madeira caiu, que está essa brecha enorme, aberta, exposta para todo mundo que quiser entrar. Então, gente, vamos ajudar essa família a ter um pouco, pelo menos, de dignidade, a ter um pouco de prazer em viver, né? A ter um pouco de esperança. E nós temos condições de fazer isso, porque Deus tem nos abençoado. Por mais pobre, por mais difícil que seja a sua situação, R$1 não vai te empobrecer e não vai mudar o seu orçamento financeiro. R$5 não vai te deixar mais pobre. Ou qualquer valor, 10, 20, 50, 100, 500, R$1.000, ou o valor que seja dentro daquilo que Deus, sabe, conduzir, daquilo que Deus te inspirar a você ajudar. Uma coisa é importante, que todos ajudem, que todos participem, para você ter a experiência da semana que vem, entrar aqui na live e olhar nós apresentando a casa mobiliada e você falar, eu participei disso. Eu estou envolvido em tudo isso. Essa é a grande realidade, tá bom? Eu vou orar por você. Vou orar pela sua casa, pela sua família. Obrigado a todos que estão escrevendo que irão ajudar. Pessoas que estão escrevendo aqui que vão ajudar após a live terminar, né? Obrigado a todos vocês. Que o Eterno abençoe. Obrigado, Keila. Obrigado a todos. Obrigado a Eliane Maria. Todos vocês que estarão ajudando em nome de Jesus, tá bom? Abra sua mão, você que pode, e ore comigo nesse momento. Altíssimo, na tua presença nós nos curvamos em oração e eu quero te agradecer pela vida de todos aqueles que estão conosco nessa live. Derrame da tua bênção, derrama do teu poder, da tua glória, da tua grandeza. Abençoe a todos aqueles que estão se condoendo por essa jovem, por essa criança, se condoendo pela família dela. Abençoe poderosamente, meu Deus, em nome de Jesus. Faça coisas extraordinárias acontecerem. Abençoe, meu Deus, aqueles que estão semeando, nem que seja R$1, aqueles que ajudaram com outros valores, não importa a quantidade, mas ajudaram. Nós não queremos aqui citar nomes, porque nós formamos um povo, formamos a tua igreja, e por isso eu te agradeço pela vida de todos e invoco as tuas bênçãos sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Amém e graças a Deus. Seja abençoado. Seja abençoada, você que tem nos ajudado, você que se inscreveu aqui no canal, você que ativou o sino das notificações para caminhar conosco todos os dias, de segunda a sexta, 10h30 da manhã, estamos aqui. Aos sábados, estamos também às 10h30 da manhã e no domingo, aí nós entramos 2 horas da tarde. De segunda a sábado, 10h30 da manhã.
e aos domingos, 2 horas da tarde. Olha quem chegou aqui. Olha quem chegou aqui para dar paz para todo mundo. Tira a mão da boca e diga paz. Fala paz do Senhor. Fala paz do Senhor. O cachorro. Hã? Cachorro. O cachorro? Não, é o leão. Ele viu esse banner aqui dizendo que é o cachorro. Não, o cachorro não, é o leão. Fala paz do Senhor. Isso, aí é bonito. Gente, Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe e Deus guarde a todos vocês. Em nome de Jesus, que o Eterno venha cobrir você e a sua casa e toda a sua família de bênçãos, tá? E escreva aí na linha do tempo sobrenome da família, nome da sua cidade, para nós estarmos orando, tá? Orando pelos inocentes, orando pelos seus filhos, pelos pequenos aí da sua família, pelos idosos, orando por todos vocês, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Dá uma maratonada aí dentro do canal. Tem muitos vídeos bons, muitas coisas boas que estão aí para você nos assistir e para você ver, tá bom? Hã? Camila. A Camila? Gente, Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Que essa live possa ter abrido os olhos de todos que aqui estão, um pouco mais, né? E que nós possamos caminhar juntos na mesma fé, em nome de Jesus. Beijo na sua alma. Deus te abençoe. Vamos dar tchau, Claudinei. Dá tchau assim, ó. Isso, levanta a mão e dá tchau. Diga tchau. Diga paz do Senhor. Deus abençoe, gente.